Deputado, o senhor não acha que, sob certo ponto de vista, o projeto é tímido? E eu me explico. Não, eu me explico. Eu estou rindo porque... Por quê? Não, porque ele já está sofrendo com isso. Ele agora sofrendo. Por quê? A OCDE já asseverou para influências indevidas à democracia ou contra a democracia por meio da manipulação de informações nas redes. Isso está no manual de lobby da OCDE, nas regras que tratam sobre lobby da OCDE, lobby e advocacy. Se nós olharmos o que as potências hegemônicas têm feito com as redes sociais, o WhatsApp não entra na China. O presidente do TikTok nos Estados Unidos acaba de ser ouvido no Senado americano. Não tem TikTok na China, diga-se de passagem. Sim. Aqui o tal do Galo Sim. foi fazer reunião lá com deputados Sim. de direita e extrema-direita, Sim. mas na China não tem Sim. TikTok. E foi questionado. A pergunta é a seguinte: o TikTok espiona o comportamento de americanos para o governo chinês? Essa era a pergunta do Senado americano. E o WhatsApp não entra na China, nós todos sabemos, porque o governo chinês teme que o WhatsApp seja utilizado como instrumento de sublevações populares na China. Enfim, o mundo todo teme os administradores de redes sociais por conta da sua suposta influência política. Nós estamos falando de meia dúzia de pessoas que mandam nessas empresas que administram redes sociais. E só, Valfrido, porque pode interpretar, o Valfrido está falando da China como exemplo. Não, ele acabou de falar dos países da OCDE, e eu lembro que saiu um pacote, enquanto conversamos aqui, faz coisa de uma semana, um pacote da União Europeia, que faz com que o seu projeto pareça um convite para o chá das 5. E, no entanto, não houve a reação que está vendo a aqui. reação brutal, É isso. porque foi brutal que houve aqui. Ou seja, as potências hegemônicas, e eu dei os dois exemplos, Estados Unidos de um lado, China do outro, se preocupam com o fato de o controlador de uma administradora de rede social poder influir na política de seu país. Eu não estou defendendo uma política, um modelo, outro modelo, não estou entrando nesse detalhe. Apenas que quer fazer política, vire político. O seu projeto se preocupa com isso de maneira lateral, não de maneira direta. Na verdade, a União Europeia, países isoladamente, a França definiu regras, a Alemanha definiu regras, o Reino Unido discute nesse momento, o Reino Unido está fora, né, da União Europeia. E a União Europeia aprovou duas leis, o chamado Ato dos Serviços Digitais e o Ato dos Mercados Digitais. Essas duas leis, o DSA, né, que de serviços começa a valer esse ano, dos mercados no ano que vem. É uma regulação global, é uma regulação para toda atividade econômica e social na internet, que na minha percepção... Incluindo e-commerce, que não está no seu projeto. Incluindo comércio eletrônico, porque na minha percepção, esse é um desafio que o Brasil fará. Outro dia o Haddad fez algum comentário, não sei bem, que de tributação, do comércio eletrônico, parecia que o mundo ia cair, porque... Bobagem, o mundo inteiro está regulando isso, é normal que seja assim. A era digital, como disse, traz muitas maravilhas, vai facilitar a nossa vida. E eu sempre registro uma coisa, Reinaldo, o uso das redes, ele é legítimo por 99% dos usuários. Então nós estamos tentando cercar aqui, ó, você que está me acompanhando, não vai mudar nada na sua vida. Você compõe os 99% dos usuários. O problema está no 1%, que faz o uso malicioso para alcançar fins criminosos. Então, esse que é o nosso ponto, é o efeito colateral do funcionamento das redes sociais. Como você bem falou, Valfrido, o mundo está tratando... A China, na verdade, tem uma muralha digital, né? A China tem uma muralha digital que montou uma dinâmica que é própria deles. O nosso diálogo, nós temos que mirar para o que a Europa faz, porque está mais perto da dinâmica econômica e social que nós temos aqui. E muito do texto que nós estamos debatendo tem a ver com a inspiração do Ato dos Serviços Digitais. Eu falei do dever de cuidado, que é alemão, mas influenciou muito o DSA. Mas o DSA tem uma outra coisa muito importante, que não cumprida também pode ensejar responsabilidade. Qual é? Fazer o que nós chamamos de análise de risco sistêmico. Porque são milhões de publicações por segundo. E a inteligência artificial é quem faz esse monitoramento. Aliás, atenção.
não há leitura pré-publicação, que também poderia ser um outro viés para sinalizar a censura. Nós estamos falando de ler o que está publicado. E o que está publicado tem coisa que é inaceitável. Pedofilia, inaceitável. Na minha percepção, racismo, inaceitável. O que são crimes, são inaceitáveis. Então, sugestão de suicídio, automutilação. De risco sistêmico. E essa coisa da induzimento à automutilação é uma coisa muito grave. Se você for professora, se você for professora, você vai entender bem o que eu estou te falando. Porque muitos professores e professoras relatam, sobretudo em escola pública, em São Paulo, eu tenho relatos de São Paulo, de crianças que chegam com aquela marca. Então, em escola pública, na escola da minha filha, tem registros de colegas, ela testemunhou para mim. Então, é muito grave. E tudo isso inspirado na internet. O que é que nós queremos? Que haja um cuidado redobrado para que esses conteúdos não sejam mantidos e que haja uma análise de riscos que, ao longo do tempo, pela inteligência artificial, nós vamos identificando. E isso tem que ser transformado em relatórios. Para quê? Para que nós possamos nutrir políticas públicas. Porque, ao fim e ao cabo, o desafio central nosso é fomentar a educação midiática. A educação midiática, a alfabetização digital, é a alfabetização necessária do dia de hoje. Houve um tempo em que nós estudávamos tabuada. Você não deve nem saber o que é isso. Eram as contas meio assim automatizadas que nós tínhamos lá. Era beabá a forma de alfabetizar. Era assim. Hoje em dia, você tem que já as próximas gerações serem preparadas. Nunca vou esquecer da primeira vez que eu cheguei com meu filho com 2 anos de idade, um cartãozinho de campanha que tinha foto, o número. Ele pegou meu cartão, 2 anos de idade, colocou o dedinho em cima da foto e passou para o lado. Na cabeça dele não existe fotografia estática. Então, nosso desafio é preparar as próximas gerações para desenvolver, cada um per si, os seus filtros para ir raciocinando, e temos que ter inclusão digital para que as pessoas de verdade possam ter no seu aparelho celular um pacote de dados para checar mais de uma fonte, para ver se aquela informação... É isso que nós temos que produzir de modo estrutural. Educação midiática, inclusão digital, e eu defendo que nós possamos estimular também um ecossistema plural informativo. Eu sei que hoje todos falam, isso é muito bom, mas é preciso também estimular alternativas, várias visões, para que a sociedade possa ter muitos ângulos no mosaico que é a nossa vida, entendeu?